Imagino que vocês já estejam cansados dos meus sejam bem-vindos, então vamos continuar falando sobre análise cinemática. Voltando, fica uma pergunta. E agora, José? O que eu faço com essas coisas que o Walter falou até babar na parte 1? O que isso tem a ver com a análise cinemática? Né? A análise da possibilidade de ocorrência de algum processo geodinâmico. Aí só um parênteses. Vocês sabem que José é esse? Na presencial eu pergunto. Presencial não, síncrona, né? Seguinte, né? Vocês se lembram lá daquela aula de caracterização de maciços rochosos? Vocês se lembram? Então, né, quais eram as informações coletadas? Diversas características sobre que elemento de um maciço rochoso, né? Principalmente, né, das famílias de descontinuidades. E para a gente aqui, para análise sistemática, né, o que vai de fato ser essencial para que possamos fazer essa análise é a orientação das descontinuidades, das famílias de descontinuidades. Justamente porque, né, a estereografia permite a análise de relações angulares. Então, além da orientação das descontinuidades, também é importante que tenhamos, né, a orientação da escavação, seja qual for, né? Mas no nosso caso, a gente vai trabalhar com o talude, né? Então, ou seja, além para essa análise é de tamanha importância que a gente tem a orientação das famílias de continuidades e também a orientação da face do talude, a atitude da face do talude, né? Justamente porque essa análise ela é puramente geométrica. E é importante lembrar que é uma análise puramente geométrica. Agora pensemos. É uma análise cinemática, uma análise geométrica. E é importante que a gente tenha a noção da orientação das descontinuidades e também da orientação da face do talude. Então é óbvio que a gente só consegue fazer análise cinemática de processos geodinâmicos que são condicionados por descontinuidades, né? E pensando, dos diversos processos geodinâmicos, que eu sei que vocês estão craque, expert, quais são aqueles condicionados por descontinuidades? Bom, vou ajudar para a gente ser mais rápido, né? O tombamento, quedas de bloco, né? Escorregamento planar e o escorregamento em cunha. A gente não vai ter uma análise cinemática para o escorregamento rotacional, justamente pelo fato de que são várias superfícies, né, de ruptura, ou então é um material mais homogêneo, né? Então não é possível esse diagnóstico, né, essa análise geométrica. Bom, então, quando a gente pensa, a gente não vai falar de queda de bloco agora, a gente vai falar mesmo de tombamentos, escorregamentos planares em cunha, e, obviamente, analisando, né, através de estereogramas. Então, né, essa é a ideia, esse estereograma aqui é a ideia que a gente faz para análise, né, para análise do escorregamento planar, que é um escorregamento que é condicionado, né, que ocorre segundo um plano de fraqueza estrutural, um plano de ruptura. Então, a ideia é fazer a relação entre a atitude das famílias e a face do talude para verificar se há possibilidade de ocorrência de um deslizamento planar. Então, a análise é mais ou menos nessa cara. Porém, quando a gente vem aqui e analisa um escorregamento em cunha, o que a gente tem que analisar? A possibilidade de formação de cunha e se esta cunha formada está instável, né? Se essa cunha formada, né, é capaz, né, de escorregar. E por fim, se caso
as descontinuidades estejam mergulhando contrariamente à face do talude, essas descontinuidades são capazes de condicionar tombamentos. Então, esses 3 processos geodinâmicos serão analisados por meio dos estereogramas. Vamos pensar, orientação do talude e orientação das descontinuidades. Só que a gente está fazendo uma análise geométrica, relação angular, Pensando em tudo que a gente discutiu, sobre mecânica de rochas, sobre resistência, qual outro componente, ou qual outro parâmetro mecânico que a gente pode analisar, em um estereograma? Qual outro parâmetro é geométrico? Qual outro parâmetro é angular? Bom, para quem disse ângulo de atrito, acertou. Além da relação angular entre a face do talude e as descontinuidades, chegando a uma situação em que é possível que aconteça um escorregamento ou um processo geodinâmico, tais como a gente discutiu, o ângulo de atrito ele pode nos ajudar a elucidar de maneira um pouco mais assertiva essa questão. Então, também nas nossas análises, o ângulo de atrito vai ser considerado e representado nos estereogramas. Quando a gente fala de ângulo de atrito, eu vou voltar com o nosso gráfico, nossa curva, que vocês estão cansadas de vê-la, que é tensão de cisalhamento versus tensão normal. E aqui, nessas duas curvas, eu queria mostrar uma coisa. Percebeu? Aqui é uma fratura lisa e limpa, e aqui uma fratura rugosa e limpa. Se a gente analisar bem, sobretudo a equação que define a tensão de cisalhamento, tensão de cisalhamento é igual a coesão mais tensão normal vezes tangente do ângulo de atrito. Bom, nessa situação em que eu tenho o ensaio de duas fraturas, uma lisa e uma rugosa, a gente percebe que a coesão é zero, a coesão é nula. Ou seja, na análise das descontinuidades é mais relevante que a gente analise, mais relevante que a gente analise o ângulo de atrito. Justamente por isso é um elemento que vai constar em nossas análises cinemáticas. Porém, quando a gente passa para outras análises, aqui é um exemplo da fratura com preenchimento, a gente já tem um intercepto de coesão aqui. Aqui, o ensaio de uma amostra de rocha dura, porém fraturada. Então, eu também tenho um intercepto de coesão maior ainda e com maior ângulo de atrito, que está relacionado também às estruturas, às descontinuidades. E, por fim, a gente tem uma rocha intacta fraca, uma rocha intacta fraca. E a coesão tem uma maior, a coesão tem uma maior influência na resistência, que é o cisalhamento. Lembrando que aqui a gente começa a ter uma influência da coesão justamente porque a fratura tem um preenchimento espesso, fazendo com que a rugosidade das paredes não tenha mais influência sobre o comportamento mecânico. Então, é só mesmo para a gente relembrar a importância da análise do ângulo de atrito para as descontinuidades e seu comportamento mecânico. Enfim, chegamos à análise da ruptura planar. Bom, quais são as características, as condições sine qua non para que ocorra uma ruptura planar, um escorregamento planar? Basicamente, as descontinuidades elas têm que aflorar na face da vertente, na face do talude, para que assim
né, esse escorregamento possa acontecer. Então, dessa maneira, já é o primeiro indício de que essas descontinuidades estão desconfinadas, tá? Bom, a segunda situação que é essencial para isso, né, é que o ângulo de mergulho da descontinuidade, né, seja superior ao ângulo de atrito da superfície, né, justamente fazendo com que esse atrito seja sobrepujado e assim o escorregamento aconteça. Então, lembrar, ângulo de mergulho da descontinuidade tem que ser maior do que o ângulo de atrito da superfície. E outra coisa, né, para que de fato a gente considere uma descontinuidade como desconfinada, ela tem que apresentar uma certa relação de paralelismo com a vertente. Então, de um modo geral, será aceitado, né, para a nossa análise, a gente vai considerar uma descontinuidade, né, subparalela à face do talude, ou à face da vertente, uma descontinuidade que tenha uma direção, né, uma direção aí que não varie mais que 20, uma direção que não varie mais que 20 graus, tá? Mesmo para um lado, para o outro, né, é importante que não haja essa variação. Então, se a variação da direção da descontinuidade for inferior a 20 graus, seja para, né, leste ou oeste, a gente vai considerar como uma situação de paralelismo. Quando a gente tem essas três situações, situação de paralelismo, né, descontinuidades que afloram na vertente e ângulo de mergulho da descontinuidade superior ao ângulo de atrito, a gente tem, né, a possibilidade de uma suscetibilidade alta de ruptura planar. Como que a gente vai analisar isso? Só para, né, vocês terem uma breve visão. Esse é o resultado, né, de uma análise cinemática para uma descontinuidade, né, que está suscetível ao escorregamento planar. Mas, nossa, né, que evolução daquele planinho com aquele polo que mostrei na primeira parte, de repente está esse monstro. Então, vamos passo a passo que a gente chega lá. Então, só, né, em vermelho aqui eu tenho representado o grande círculo, né, da face do talude, em vermelho. Essa área achurada aqui, em cinza, né, representa, né, o meu limite de 20 graus, a partir da direção, né, da face do talude, representa o limite de 20 graus a leste e 20 graus a oeste, né, conforme eu disse. Então, qualquer plano que tenha direção compreendida nessa variação aqui, né, nesse range de 40 graus, vai ser considerada paralela à face do talude. Essa protuberância, que esse pequeno círculo aqui, né, ele representa o cone de atrito. E o que é o cone de atrito? Justamente a representação, né, do atrito interno do plano, né? E a gente vai ver aos poucos como faz, mas no final vai todo mundo estar dominando a história. E em tracejado em preto a gente tem a descontinuidade. Então, percebam, aqui eu coloquei, né, eu tenho a situação de a área achurada representa, né, qualquer plano que caia nessa área achurada, dentro da área achurada, ele representa uma situação de paralelismo, né, que pode ter uma variação até de 20 graus, tem um mergulho acima do ângulo de atrito e está, né, paralelo aí e está florando nesse talude, tá? Então, essa área achurada em cinza é a nossa zona crítica para ruptura planar. Mas como eu cheguei nisso? Vamos lá, que a gente vai conversar
pouco a pouco, passo a passo. Devagarzinho a gente vai lá. Bom, né, nosso overlay bonitinho, né, em cima da nossa rede Schmidt, naqueles passos que eu fiz lá no começo, né? Desenhei o círculo, marquei o norte e já, né, aqui de cara, a primeira coisa que eu fiz foi o quê? Desenhar, representar a face do talude, tá? Representei a face do talude. Tendo representado a face do talude, qual é a segunda coisa que eu vou fazer? Marcar, né, marcar os planos que representam os grandes círculos dos planos, né, que representam o limite superior e inferior da variação de 20 graus. Então, aqui eu marquei. Aqui eu tenho uma variação de 20 graus, aqui é uma variação de 20 graus, tá? Depois que eu marquei isso, eu vou fazer o quê? Deixar o meu plano, né, a face do talude na direção norte-sul. Então, significa dizer que eu coloquei a reta de máximo declive, ou seja, o vetor da face do talude, no eixo leste-oeste. Então, dessa forma, aqui eu estou assumindo, tá? Assumindo que o ângulo de atrito era de 25 graus. Então, o que eu fiz? Como que a gente marca o mergulho? Contando de fora para dentro, né? Ótimo. Então, eu venho aqui 10, 20, 25 graus. Marquei, fiz um pontinho ali. Girei o meu plano. Marquei outro pontinho de 25 graus. Girei de novo. Marquei outro pontinho aqui, né, de 25 graus. E depois eu fiz o quê? Eu tenho vários pontinhos, né, que representam ali linhas, né, retas, representam retas de caimento igual de 25 graus. Então, eu tenho vários sentidos de mergulho, vários sentidos de caimento, né, porque plano mergulha, reta cai. Então, eu tenho vários sentidos de caimento, porém, o mesmo ângulo de mergulho. Então, esse pontinho aqui que eu marquei é uma reta, né, que cai nesse sentido e mergulha 25 graus. E cai 25 graus. Aqui é a mesma coisa. Cai nesse sentido e a 25 graus. Cai nesse sentido e com um ângulo de 25 graus. E depois eu liguei. Eu fiz vários pontos, então eu liguei, né, e fiz também uma circunferência. Então, o que aquela área, toda aquela área achurada representa? Essa área aqui, ó, delimitada por essa parte cinza, essa parte vermelha, essa outra parte cinza. Eu desço a parte cinza até chegar no cone de atrito, e eu sigo o cone de atrito, sigo a parte cinza e volto. Então, eu fechei o quê? A nossa zona crítica, né? A nossa zona crítica. E agora, o que eu preciso fazer justamente é plotar o meu plano. Caso o plano caia dentro dessa zona crítica, eu tenho a possibilidade de ruptura planar. Tá? Isso ficou entendido? Mas vamos simplificar? Para ficar um pouco mais claro e cheio e mais limpo o estereograma? Bora lá. Então, existe uma forma um pouco mais, para ficar mais claro, né, mais simplificado, em vez de termos que desenhar os grandes círculos de todos os círculos. Imagina, aquela representação toda que eu fiz era para uma descontinuidade. Imagina se você tem 3, 4 continuidades aflorando num talude, né? Então, para simplificar e deixar mais claro, a gente vai trabalhar com uma zona crítica menorzinha, como essa, em cinza. E ela está sendo delimitada por quê, né? Talude, cone de atrito.
conde de atrito vocês aprenderam já a fazer, né? E o talude está bonitinho aqui. Bom, e o que está delimitando lateralmente? Aqui é aquele range de variação possível, né? Para delimitar o certo, para determinar o certo paralelismo entre essas direções. Só que a partir de agora, né, eu tenho aqui o rumo da face do talude, né? Aqui eu tenho um plano vertical que fica a 20 graus a norte, né, do rumo da face do talude, e um outro plano vertical que fica a 20 graus a sul do rumo da face do talude. E no final das contas, o que é o rumo? Né? Que é a zona crítica, como eu já tinha dito. E o que é o rumo? Vai ser a projeção da reta de máximo declive. Como eu até já falei, né? Repetindo, essa aqui é a nossa representação que a gente está acostumado a fazer em mapas. Né? Aqui é a direção, né? Essa linha, e essa outra linha aqui é o quê? É o rumo, que também é a nossa reta de máximo declive. Então, a gente consegue representar no estereograma um plano apenas projetando a sua reta de máximo declive, que vai ser representado, vai ser considerado como o vetor do plano. Beleza? Bom, então para a gente chegar naquela situação, a determinação de uma menor zona crítica, vamos lá. Para sedimentar mesmo, o círculo marca o N e representa a face do talude. Depois de representar a face do talude, a gente representa o cone de atrito. Aqui eu representei o cone de atrito só na área que eu sabia que seria o suficiente, em vez de ter que representar todo o cone de atrito, tá? E agora vamos falar do vetor da face do talude, que é esse pontinho aqui, né? O vetor da face do talude representa o quê? A projeção, ou o vetor de um plano, né? A projeção da sua reta de máximo declive. Né? Então, na realidade, na notação CLAR, eu já tenho o sentido de mergulho de um plano e o ângulo de mergulho desse plano. Então, na realidade, o sentido de mergulho de um plano, na notação CLAR, representa o sentido de caimento da reta de máximo declive, né? E o ângulo de mergulho representa o ângulo de caimento dessa reta de máximo declive. Então, basicamente, aqui o ponto inicial que a gente vai... Aqui está representando a reta de máximo declive, ou seja, o vetor da face do talude. E agora, né, eu vou traçar aqui até a borda, não vou traçar, mas eu vou marcar aqui até a borda, para ficar fácil de eu delimitar aquela possibilidade, né, de variação de 20 graus. Então, a partir daqui, né, eu conto 20 graus para norte e traço um plano vertical. E depois, daqui para sul, eu conto 20 graus e traço outro plano vertical. Então, eu vou ter isso. Né? Então, a minha zona crítica já está aqui demarcada. Né? Que justamente é essa. Então, depois de demarcada essa área crítica, é fácil, né? A gente pode ter 20 descontinuidades aflorando 20 descontinuidades descritas no maciço rochoso. Mas aí depois é só plotar, né, o vetor dessas descontinuidades. E caso o vetor dessas descontinuidades caia dentro dessa área, significa dizer que essas descontinuidades são suscetíveis a escorregamentos planares, né, a ruptura planar. Ficou claro? Então, para facilitar na realidade, né, embora seja um termo novo, vetor, na realidade
na notação claro, o vetor, a gente só, para representar o vetor, é só a gente representar mesmo, né, a notação, a exemplo, né, 225/30, que é um plano. Para eu representar o vetor do plano, me basta somente representar 225/30 como se fosse uma reta, né? Justamente, lembrando que um ponto, né, uma reta vai ser representada na historiografia como ponto. Beleza? Chegamos à ruptura em cunho, né? E quais são as condições sine qua non essenciais né, que vão possibilitar a ocorrência de uma ruptura em cunho? Basicamente, é necessário que eu tenha descontinuidades que aflorem, né, no talude. Né, aqui eu tenho, né, duas descontinuidades, aqui é uma, né, aqui é outra, duas descontinuidades estão aflorando na face do talude. Percebam que nesse exemplo ele não aflora não somente na encosta, mas também no corte, né? Aqui é o talude de corte, aqui é a encosta natural. Beleza. Bom, então essa primeira condição está aqui. As duas continuidades estão aflorando no talude. A segunda condição, né, é que a linha de interseção entre as descontinuidades também aflore no talude, né? Percebam, esse talude, né, mergulha em sentido contrário ali, então eles se interceptam em algum lugar. Aqui, essa linha laranjada tracejada representa a linha de interseção entre as duas descontinuidades. E para que aconteça uma ruptura em cunha, esta linha de descontinuidade também essa linha de interseção entre as descontinuidades também deve aflorar na face do talude. Beleza? E a terceira condição, né, é que o caimento dessa linha de interseção também tenha um ângulo maior que o ângulo de atrito dos planos de descontinuidade, né? Então, descontinuidades aflorando no talude, linha de interseção entre as descontinuidades aflorando no talude, e para que a ruptura em cunha aconteça nessa situação, é necessário que o caimento dessa linha de interseção, né, tenha um ângulo maior que o ângulo de atrito dos planos. Ok? E esse é o resultado de uma análise cinemática, né, no estereograma de uma ruptura em cunha. Nesse exemplo, né, há a possibilidade de ruptura em cunha. Então, vamos traduzir. Deixa eu traduzir esse desenho para vocês. Bom, aqui ao fundo, a gente tem a face do talude. E aqui, a parte de baixo aqui, do nosso sorriso, é o nosso cone de atrito. Ou seja, toda essa área achurada é a nossa zona crítica, beleza? Bom, em azul a gente tem a família F1, né, uma família de descontinuidade, em amarelo uma outra família de descontinuidade. E aqui, né, o ponto, né, que representa a linha de interseção entre F1 e F2. Então, nessas circunstâncias, né, a linha de interseção, ela tem um caimento, né? Ela é paralela, né? Ela tem um caimento em sentido paralelo ao plano, a face do talude, né? A face do talude, e ela também cai com um ângulo superior ao ângulo de atrito. Por isso que ela está nessa zona crítica. Então, nessas circunstâncias, ela vai possibilitar, né, existe a possibilidade de uma ruptura em cunha. E como a gente chegou nisso aqui? Vamos passo a passo. Como sempre,
Fizemos o círculo, marcamos o norte e aqui eu já representei a face do talude. Segundo ponto, depois de representar a face do talude, é desenhar e representar o cone de atrito. Tá? Para a ruptura em cunha, eu só preciso disso. Eu só preciso dessa relação, né? Que ele aflore na face do talude. Bom, então aqui eu já consegui delimitar o quê? Já consegui delimitar a minha zona crítica. A minha zona, ou sorriso, já estou até sorriso. Aqui até um narizinho, faltou os olhinhos. Bom, então aqui eu tenho a zona crítica. Agora, o que eu tenho que fazer é desenhar representar as descontinuidades. Opa, e aqui apareceu as duas descontinuidades, né? F1 e F2. E depois de representadas, né? Depois de representar as descontinuidades, a ideia é o quê? Procurar se vai haver, né, linhas de interseção, serão geradas linhas de interseção que estejam dentro da zona crítica. Nesse caso, que é o mesmo exemplo, né, vai haver possibilidade de ruptura em cunha. Mas em muitos casos as descontinuidades nem se interceptam, ou então, né, a linha de interseção vai se posicionar fora da zona crítica. Beleza? Bom, né, então aqui a gente vai fazer uma análise um pouco diferente, mas ainda para a ruptura em cunha. Então eu fiz os mesmos procedimentos. Representei a face do talude e o cone de atrito. Então aqui eu tenho minha zona crítica, demarcadinha. E o que é que eu vou fazer agora? Representar os polos das descontinuidades. Aqui é o polo da família 2 e aqui é o polo da família 1. Beleza, né? Tendo feito os dois polos, marcados os dois polos, agora eu preciso encontrar um plano que contenha esses dois polos. Então a gente vai girar, né, o nosso overlay até que a gente encontre uma posição em que os dois polos caiam sobre um mesmo grande círculo. Então eu desenho. Aqui eu já voltei para o lugar, né? Então eu tenho aqui um plano que contém os dois polos, né? Os polos das duas descontinuidades. E agora eu preciso de determinar o quê? O polo deste plano, que contém as duas descontinuidades. Beleza. Nesse caso, aqui, ó, eu já tirei o plano, mas está o polo da família 2 e o polo da família 1. E aqui o polo daquele plano. Então, nessa situação, é a mesma situação, eu fiz em forma de polo, mas é a mesma relação angular daquele outro que eu tinha desenhado. Então, no final das contas, o que a gente tem aqui? O polo do plano que contém os polos das descontinuidades analisadas, caindo dentro da zona crítica, vai condicionar uma ruptura em cunha. Beleza? Então, para que nessa análise, para que se tenha a possibilidade da ocorrência de uma ruptura em cunha, né, é necessário que o polo do plano que contém os polos das duas descontinuidades caiam na zona crítica. Beleza? É porque dessa forma, perceba, o que está representado aqui são só os polos. Então, e obviamente que a zona crítica, né? Então, de certa maneira, você traz um estereograma mais limpo, né? Sem tantos grandes círculos traçados. Né? Como eu disse, polo da família 2, polo da família 1. E agora, para a gente encerrar com essa bagaça, vamos falar de tombamento.
Tá? E vamos lá, mais uma vez, as condições sine qua non para que aconteça o tombamento. A primeira delas, né, é que ocorram descontinuidades que estejam mergulhando no sentido contrário da face do talude, né? E de um modo geral, que tenham um elevado ângulo de mergulho, né? Então, se a gente perceber aqui no nosso perfil, né, são todas essas descontinuidades, elas mergulham contrário e tem um mergulho bastante elevado. A segunda, e outra coisa, é importante se atentar à seguinte questão, tá? Se a gente tiver identificar outro sistema de descontinuidade que aflora no talude, né, e de certa maneira vai interceptar essas descontinuidades com mergulho contrário, né, é importante, para que aconteça o tombamento, é importante que, né, essa descontinuidade secundária, ela apresente um mergulho menor do que o ângulo de atrito, né? Porque esta descontinuidade secundária, ela tem que ser estável, porque se ela tiver um ângulo de mergulho maior do que o ângulo de atrito, de repente eu tenho um escorregamento planar, né? Ou um outro tipo de escorregamento. Então, é porque a análise necessariamente é para verificar a suscetibilidade ao tombamento. Então, deve-se certificar que a situação deve-se certificar que não há possibilidade de ocorrência de outro processo geodinâmico, de outro movimento de massa, ok? E por fim, né, o caimento do polo dessa estrutura, dessa descontinuidade, deve ser paralelo ao rumo da face da vertente, ou seja, ao vetor da face da vertente, tá? Pense, o polo é perpendicular, né, ao plano. É uma reta perpendicular. Então, se meu plano está aqui, o polo tem um caimento para esse sentido, né? Então, a ideia aqui é que haja também um certo paralelismo, né, entre o polo dessa descontinuidade e o rumo de mergulho da face da vertente, ou então o vetor que representa a face dessa vertente. E, novamente, para que a gente considere isso, né, numa situação de paralelismo, ele também vai ter que situar naquela faixa de 20 graus, como fizemos, né, com aquele procedimento de paralelismo que adotamos lá na análise cinemática para escorregamentos planares. Bom, o procedimento é o mesmo para fazer essa análise. Círculo externo marcou o norte e representou a face do talude. Agora, né, o segundo passo é representar um plano que vai ter a mesma direção, né, vocês podem ver, né, a mesma direção aqui, que a face do talude. Só que o mergulho desse plano que vocês vão representar, ele vai ser calculado da seguinte maneira, tá? A gente vai subtrair, né? Vai ser o ângulo de mergulho da face do talude menos o ângulo de atrito, tá? O ângulo de mergulho da face do talude menos o ângulo de atrito. O valor essa diferença entre os dois que vai corresponder o mergulho desse plano em amarelo, né? Então aqui eu tenho o quê? Face do talude, aqui eu tenho um plano que tem a mesma direção do talude, porém o ângulo de mergulho dele é igual à diferença
entre o ângulo de mergulho do talude, da face do talude, e o ângulo de atrito da superfície. Tranquilo? Beleza, né? Então, mas vamos só facilitar essa história. Basicamente, para facilitar a representação, vocês vão fazer o quê? Marquem a face do talude, né? Marcou a face do talude. Chegou e vocês acabaram de desenhar o grande círculo da face do talude. Então, só a partir da face do talude para fora, vocês, né, da face do talude para fora do círculo, vocês contam, né? Vocês podem contar o ângulo de atrito. E justamente, né? Essa que vai ser a diferença entre a face do talude e o ângulo de atrito. O ângulo de atrito, beleza? Só daqui para cá, tá com o ângulo de atrito, né? Então, feito isso, a gente vai ter que fazer o quê? Vamos determinar, né, o rumo da face, né, o rumo do mergulho, ou seja, o vetor da face do talude. De novo, marquei o vetor da face do talude, né, e marquei aqui, e peguei toda essa história, coloquei no leste-oeste, marquei aqui, e daqui para sul, eu tracei um plano vertical de 20 graus, e daqui, né, para norte, um plano vertical de 20 graus. 20 graus para cá, 20 graus para cá. E olha o que eu tenho, os planos verticais. Então, a partir, né, do rumo de mergulho aqui, do rumo da face do talude para cá, eu tenho 20 graus, e do rumo da face do talude para cá, eu tenho 20 graus. Bom, e agora eu tenho várias regiões demarcadas, né? Mas qual vai ser a minha zona crítica? Bom, a minha zona crítica vai ser essa aqui de baixo. E a minha zona crítica vai ser esta aqui de baixo. Então, vamos delimitar a zona crítica? Ó, bonitinho. A zona crítica é essa aqui de baixo, né? Então, agora, o que tem que posicionar aqui na zona crítica para que seja considerável instável ao tombamento? E justamente vai ser o o polo do plano de descontinuidade. Polo do plano de descontinuidade. Se o polo do plano de descontinuidade cair na zona crítica, essa descontinuidade é suscetível a tombamento. Se esse polo, né, cair em outro lugar qualquer, ele não vai ser suscetível ao tombamento. Esse último slide, né, eu só coloquei para ressaltar o seguinte, né, a importância de se observar, né, e se medir a orientação do talude, da face do talude. Justamente, né, aqui a exemplificação de uma mina, né, a céu aberto, e aqui a gente tem são duas regiões estruturais, A e B. Mas vamos focar aqui rapidinho nessa região A, né? Significa dizer que estruturalmente ela é constante, né? Então percebam, esse talude com essa orientação aqui, o norte está para cá, então essa orientação mais ou menos leste-oeste, né? As falhas, né, as rupturas potencialmente são planares. Já aqui nessa direção mais ou menos noroeste-sudeste, já a possibilidade de ocorrência de rupturas em cunha, né? Já nessa direção mais ou menos norte-sul, a possibilidade de ocorrência, né, é de tombamento.
Então percebam, em relação à atitude, né, a atitude a orientação das descontinuidades é a mesma, né, visto que a gente está numa mesma região estrutural aqui. O que está variando é a relação dessas descontinuidades com os cortes, né? Aqui no caso, os cortes, né, que foram feitos para a produção mesmo. Então, a única variação que está acontecendo aqui é da orientação da face do talude. Então, percebam, né, que com uma mesma arquitetura estrutural, enfim, a gente consegue ter diversos processos geodinâmicos potenciais aí. E o que está variando aqui justamente é a orientação desses taludes, ok? Bom, gente, eu acho que vocês estão dormindo, eu também já falei demais, né? Mas é o seguinte, eu vou colocar também anexar também dois exercícios resolvidos em relação à análise estrutural, né? Essa análise cinemática, não análise estrutural. Análise cinemática. E também depois eu vou disponibilizar um videozinho só mesmo porque todo procedimento utilizado aqui foi manual, né? Como se vocês tivessem a rede Schmidt aí, bonitinho. Só que hoje já existem programas que fazem isso, então eu vou falar um pouquinho desses programas e vou mostrar mais ou menos como eles funcionam e quais são os produtos gerados né, através de análise cinemática com a utilização desses programas, tá? Então a gente fica por aqui. Muito obrigado e até mais.